Shalom, amada Igreja do Senhor, tudo bem com você? Eu sou a Alexandra, esposa do pastor Fernandito. Nós estamos como igreja em casa, né? Estamos conhecendo, nos identificando. E hoje eu vim aqui a pedido da Patrícia, da nossa irmã Patrícia, trazer uma reflexão para vocês, para nós, para o nosso coração. Amém? E esta reflexão está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, que muitos de nós já conhecemos essa história, que é a história de Noemi e suas duas noras. Vamos ler? Livro de Ruth, capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com os seus 2 filhos. Eles se casaram com uma mulher moabita, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa dos seus pais, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedidas, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse-lhe, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é amargo demais do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então, elas começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Ainda te digo, aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Vamos continuar? Então, essa passagem nos chama a atenção para 2 pessoas, 2 mulheres. Uma é a Orfa e a outra é a Ruth. Orfa é a nora que desiste, né, diante das dificuldades, diante da adversidade que a gente vê no comecinho aqui. Na época dos juízes, houve o quê? Houve fome na terra.
né? Então eram tempos difíceis, tempos de dificuldade, e elas ficaram viúvas sem ter o seu mantenedor, né? Sem ter ali o cabeça. Ficaram 3 mulheres sem um homem dentro de casa. E além dessa situação, houve um tempo de fome na terra. Então, para essas mulheres, era uma dificuldade, até mesmo por conta daquele tempo, que hoje nós somos mulheres dinâmicas, hoje nós trabalhamos fora, né? E nós conseguimos trazer o alimento para casa, de alguma forma. É bem verdade que a gente precisa ter um pouco de cautela, né? Existem as exceções, que são, né? Às vezes você é obrigada a ser a mãe, a ser o pai, a ser, né, ali o mantenedor da casa. Mas nós sabemos que não foi assim que Deus fez, né? Deus fez o homem como cabeça, e esse homem ele vem para trazer segurança e estabilidade financeira, emocional e espiritual para uma casa. E aí nós vemos 2 mulheres com atitudes diferentes. A órfã, que apesar de ter chorado muito, desistiu. Voltou para os seus deuses, para a sua terra, e deixou a sua sogra. E temos a Ruth, que continuou com a aliança de fidelidade com ela, com a sogra. Não a deixou sozinha por 2 motivos. Um, porque ela realmente era uma mulher que prezava por a fidelidade, né? Por alianças. E a gente observa aqui que ela também tinha aliança com o Senhor. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, a gente observa que Ruth, ela já tinha feito uma aliança não só com Noemi, mas também uma aliança com o Senhor. E hoje o que eu queria trazer para vocês, não olhar para Ruth, porque a gente vê falar de Ruth no decorrer da história na Bíblia, mas falar de Orfa. Orfa, só se fala de Orfa na Bíblia uma vez. Depois desse momento em que ela desiste de continuar, né, de caminhar, ela desiste do Senhor, porque ela volta para os seus deuses. E a gente sabe que Noemi, ela servia ao Senhor. Então, as noras de Noemi conviviam ali com os ensinamentos da palavra. Orfa, porém, retrocedeu. E Deus não tem prazer em quem desiste. Mesmo difícil, não desista. Mesmo chorando, não desista. Está doente, não desista. Está doendo, não desista. Aí eu observando aqui, estudando um pouquinho, nesse livro aqui, ó, Mulheres da Bíblia. E aqui conta um pouquinho sobre quem era órfã. A história conta quem era órfã na Bíblia. Eu vou ler um pouquinho para vocês, ó. Órfã representa a mulher a quem a graça é oferecida, pois ela teve filhos, né? Mas a rejeita e mergulha de volta na condenação. Ela teve um contato íntimo com a graça. Deus dirigiu os negócios de tal maneira, como resultado da fome, uma família de Israel fugiu para o seu povo. Então, Orfa conseguiu encontrar as pessoas que adoravam o único Deus verdadeiro. Foi o mesmo Deus que seu predecessor, Ló, adorou, e o mesmo Deus que puniu Sodoma e Gomorra. Orfa, ela pertencia às gerações da esposa de Ló também. E a história, como Deus a petrificou, provavelmente ainda era conhecida em Moabe. Agora ela teve a oportunidade de ouvir novamente esses atos milagrosos do Deus de Israel. Ela se casou com um dos filhos de Noemi. É por isso que ela deve ter estado em contato direto com o conhecimento do Deus verdadeiro, que eu estava falando para vocês. Ela estivera em contato com os 4 missionários que foram para Belém há anos, tendo se casado com um deles.
Além disso, outra garota Moabe, chamada Ruth, havia se casado com outra irmã. Isso ilustra como essa outra mulher estranha à fé se deixou dominar por uma crente ao entrar em contato com ela. Apesar dessas vantagens, no entanto, Orfa fechou seu coração à graça. Ela preferiu retornar ou retroceder aos deuses de sua terra natal. Não é provável que, como mulher casada, ela se opusesse abertamente ao Senhor. Tendo dito que Noemi se voltou para seus deuses, pode-se inferir que ela, durante aqueles anos, ao entrar na nova família, havia pelo menos formalmente aceitado a adoração a Jeová. Mas foi uma conversão formal. O casamento era mais importante para ela do que a religião. Temos que acreditar, porém, que se o seu marido tivesse voltado para Belém, é provável que ela tivesse continuado com a religião que havia adotado, aumentando o número de crentes nominais. Quanto à órfã, porém, ao morrer o seu marido, ela foi posta à prova quanto à sinceridade da sua conversão. Noemi é a agente deste teste. Ela não a pressiona para o fazer. Pelo contrário, Orfa poderia tê-la seguido até Belém se tivesse se convertido sinceramente, mas ela falhou no teste. Orfa considerou a perspectiva de seguir uma viúva pobre e sem filhos, ao passo que se voltasse a Moabe teria seus próprios deuses. Ela deu um beijo de despedida em Noemi e ao mesmo tempo disse adeus ao amor de Deus para sempre. Ruth e Orfa se separaram, as duas mulheres de Moabe. Ruth seguiu Noemi e entrou na linha ancestral de Cristo. Orfa disse adeus a Noemi e voltou-se às trevas espirituais de Moabe. Consequentemente, à sua condenação. Então, as decisões, as escolhas que nós fazemos, elas vão determinar o nosso fim. Nós precisamos ter muito cuidado com as decisões que tomamos, porque nós somos escolhidos do Senhor para ser pessoas que deem exemplo e que inspirem outras pessoas, inspirem outras mulheres, outras famílias a seguir Jesus, a continuar a seguir Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz que a gente tem que dar frutos e fazer com que cuide que esses frutos permaneçam. E o maior desafio é permanecer. Permanecer na fé, permanecer no caminho. Porque se nós olharmos para as dificuldades, se nós deixarmos que os embaraços da vida, eles nos prendam, nós não vamos avançar. E aí a gente conhece a história de Ruth, que por outro lado continuou, porque Deus não se agrada de quem desiste, Deus não se agrada de quem retrocede. A verdadeira conversão faz com que nós tenhamos uma fé constante. No passado, quando eu ainda era muito jovem, eu tinha uma fé inconstante. Eu ficava um tempo na igreja, depois eu desanimava, aí ficava um pouquinho em casa, sentia saudade do céu, voltava para a igreja. E assim fui levando uma fé inconstante. E isso desagrada por demais ao Senhor. Por isso nós precisamos tomar a decisão de que não vamos desistir. Nós temos muitas pessoas lá fora precisando de nós. Precisando que nós sejamos como Noemi. Uma mulher que inspira, uma mulher que você sente vontade de lutar junto com ela. Nós sabemos que a vida do cristão é uma vida de desafios, não é verdade? Não é aguinha de coco, não é doce. Temos os momentos de vitória, temos os momentos de refrigério, é verdade. Mas a vida do crente é um desafio constante. Eu costumo dizer que a vida do crente é assim. Um soldado está na batalha
e ele entra na batalha, começa a guerra, começa a guerrear ali, e se machuca e fica cansado. E aí ele acabou a guerra, venceu, ele descansa um pouquinho ali e sempre tem um inimigo à espreita. E aí, de repente, ele tem que arregaçar a manga, colocar a sua armadura, as suas espadas na bainha e continuar a luta. Ou seja, ele vai ser sempre um soldado. E soldado está sempre na guerra. Imagina um soldado desistir da luta. Ele morre. O que aconteceu com Orfa? Ela desistiu e voltou para as trevas. Ela desistiu e voltou para os seus deuses. Porque ela realmente não se converteu. E ela talvez fez como o povo de Israel naquela época que começou a murmurar no deserto e achando que os deuses eram melhores porque eles não estavam passando por isso ou por aquilo. E o que aconteceu com o povo de Israel? Não entrou na terra prometida. Que nós não sejamos assim. Que esta geração de filhos de Deus não seja assim. Então, continuando aqui a leitura em Ruth, quando a Ruth termina, né, a sua afirmação de que não deixaria a sua nora, a sua sogra, a Noemi proclamou: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. A gente, como eu estava falando aqui para vocês, né? Que muitas vezes que a vida do crente não é uma vida fácil. E quando nós estamos servindo ao Senhor, que vem as adversidades, o desânimo, né? E muitas vezes nós pensamos em retroceder, em olhar para trás. E a gente sabe que não agrada ao Senhor, né? E a gente vê aqui que Noemi, ela se autodeclara, né, amarga. Porque o significado de Noemi, você quer saber o significado de Noemi? Eu vou dizer para você aqui. Noemi. O significado de Noemi é agradável. Não é bonito? O significado de Noemi é agradável. E aí ela se vê num momento de desespero e se chama de amarga. Mas ela retorna, porque retorna para a sua terra de mãos vazias. E muitas vezes nós estamos assim. A adversidade é tão grande na nossa vida que nós ficamos de mãos vazias, humanamente falando. Mas Noemi não negou a sua fé. Que nós sejamos como mulheres, como Noemi foi, como Ruth foi, que não nega a sua fé. Que não nega, que não perde a sua essência. Né? Que nós possamos ser mulheres assim, mulheres valorosas. Porque tem muitas mulheres que precisam de nós. Tem muitas famílias que precisam da gente. Tem muitos casais que precisam de mim e de você. O maior objetivo de Satanás é destruir as famílias. E nós, enquanto cristãos, não podemos deixar assim, de braços cruzados, sem fazer aquilo que nós podemos fazer, que está em nossas mãos, porque nós não estamos de mãos vazias. O nosso coração precisa estar cheio de Deus, porque aqui, nós temos tudo que essa família, que esse casal precisa. Nós precisamos ser influenciadores, né? Como Noemi foi influenciadora, ela foi uma mulher que inspirava. Nós precisamos ser mulheres que inspiram outras mulheres para terem sabedoria para manter o seu lar, para ter sabedoria para ser uma mãe maravilhosa. E nós sabemos como ser porque a palavra nos ensina. Nós temos visto que o índice de divórcio tem aumentado por demais
nas famílias. E nós não podemos, como igreja do Senhor, olhar com o olhar do sistema de hoje, que é uma coisa, acontece, é normal. Não, não é normal, né? Nós não podemos nos acostumar, apesar de muitos de nós viverem essa realidade. Mas nós podemos sim mostrar que não pode ser dessa forma, que não deve ser dessa forma. Precisamos ter cuidado nas nossas atitudes, porque existem atitudes que nós não podemos mais voltar atrás. Existem situações da nossa vida, do nosso passado, que a gente não consegue mais consertar, que a gente não consegue mais voltar atrás. Essa é a verdade. Tem coisas que não dá mais. Você tem que continuar o caminho. Você tem que continuar a jornada. Mas nós podemos ser pessoas que inspiram essas outras pessoas, essas famílias, esses casais, para que não vivam o que nós vivemos. Para que não tropecem nas mesmas pedras que eu e você tropeçou um dia. Povo de Deus. Eu preciso dizer para outra mãe, eu preciso dizer para outra esposa: não, não age assim, não faz assim. Não tropece aqui, eu já tropecei, olha aqui minha cicatriz. É tão fácil dizer, não faça. Agora você precisa se despir de si mesmo, do seu orgulho, do nosso orgulho, né? Às vezes contar um testemunho para aquela pessoa ali, para aquele casal, para aquela mulher que está passando por uma situação que você já passou, às vezes torna-se necessário. Todos nós temos algo na nossa vida, do nosso passado, da nossa história de pecado, como pecador, que fomos revestidos, perdoados e vivemos pela graça e hoje estamos aqui. Nós temos coisas que a gente não gosta de contar para ninguém, não é verdade? E não é anormal, não é vergonhoso, não. É lógico que há certas situações que você não vai estar contando, mas para aquela pessoa que Deus colocou no teu caminho, que está vivendo a mesma situação, correndo o mesmo perigo que você correu um dia no passado, é nosso dever dizer a essa pessoa: olha, Jesus tem vitória para você. Olha, Jesus tem a solução. Olha, esse caminho aí que tu tá seguindo aí vai te levar ao abismo. Não, vai por aí não. Olha, eu já andei por esse caminho. Aqui as cicatrizes. Olha as cicatrizes que deixou na minha vida. E encorajar essa pessoa, essa família a não tropeçar. A história de Noemi fala de família. Ali as noras de Noemi eram a sua família, a única família que ela tinha. Porém, uma seguiu com ela e a outra retrocedeu. Então, Deus não se agrada. E nunca mais se ouviu falar sobre a vida de Órfã. Órfã sumiu da história, porque ela tomou a decisão de não pertencer mais. E quantas pessoas estão fazendo isso? Tomando decisões de não pertencer à igreja do Senhor, de não pertencer. Quando eu digo não pertencer, é quando eu cruzo os braços. Eu estar apenas no meio de uma comunidade, apenas no meio de uma igreja, apenas congregar. Isso não faz de mim inspiração. Mas quando eu levo aquilo que me trouxe para o Senhor e me faz permanecer, e eu começo a dar frutos, eu sou inspiração para outras pessoas. Eu sou inspiração para outra mulher. Vamos descruzar os braços, igreja, e vamos seguir em frente, ser corajosa como Ruth e nos tornar parte da história dos filhos, filhas, servos, servas, profetas do Senhor, evangelistas do Senhor, sacerdotes do Senhor. Vamos continuar, porque o Senhor se agrada de nós. Eu espero que esta palavra, depois leia o livro de Ruth. Tem muita coisa boa para a gente aprender com essa história, com essa mulher valorosa. Amém? Um beijo no seu coração. Que Jesus nos abençoe nesta noite. Um grande abraço.